Boa noite! Como vão? Tudo bem? Hoje, mais uma live e uma continuidade da live da semana passada com o Pedro. É a segunda parte da live sobre corporeidade. Oi, Cris! Tudo bem? Daqui a pouco o Pedro está aqui com a gente. Eu vou marcar aqui o tema da live. Ó, o Pedrinho já entrou. Corporeidade. Tudo bem, Pedro? Você está me vendo bem, querido? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Só sinalizem para mim. Manuela, tudo bem? Corporeidade. Pronto. Deixa eu só marcar aqui o tema da. Pronto, fixei. Beleza, pronto. Já vou chamar o Pedro. Obrigado, Cris. Obrigado. Olá, Pronto. Delícia. Tudo bem, Pedrinho? tudo jóia e você? Tudo bem, querido. Tudo bem. Você sabe que eu tava fazendo o atendimento agora, eu tava em sessão. E aí eu tô lá, né? Tô no meio da reflexão, aí eu coloquei a mão no. Cliquei aqui no. Pra ficar atento ao horário, cliquei aqui, já eram 8 horas. Eu falei, gente do céu, eu falei pro meu cliente, eu falei, meu Deus, eu preciso correr lá, que eu preciso abrir a live. Eu encerrei a sessão assim pra gente vir pra cá. Mas deu tudo certo. Desculpa o atraso, eu atrasei um minutinho. Sem problema algum, Cris, saudade de você, te amo também. Nossa, Ah, Deus, preciso ir para Cris. São Paulo encontrar vocês. Precisa É, mesmo, Pedro. Olha, eu te confesso que, nossa, morro de saudade e precisa vir pra cá, menino. Precisa mesmo, porque, olha, uma delícia, viu? Vai reencontrar esse povo todo. Dani, nossa, Cissa, Paiá, Ana Canosa, entendeu? Vai encontrar esse povo todo. nossa, eu quero muito, assim que acabar essa loucura aí que tá, né? Tá acontecendo, a gente faz isso acontecer. Com certeza, lógico, não tenha dúvidas. Bem, gente, seguinte, para quem não estava, deixa eu só, né, contextualizar. Semana passada, essa aqui é a segunda parte, né, da live que nós começamos semana passada sobre corporeidade. Chamei o Pedro, Pedro que é educador sexual. A gente fez, nós nos formamos juntos, né, fizemos o mesmo curso. Pedro que é um grande amigo, uma pessoa muito querida. E a gente fez uma segunda parte, primeiro porque a gente não, a conversa rendeu muito, né, Pedro? E a gente não falou sobre tudo aquilo, toda a trajetória que a gente estava falando sobre corpo, mas eu aconselho, depois vejam, tá lá no IGTV a primeira parte, e a gente vai dar uma sequência agora. E aí eu acho que é legal, né, Pedrinho, a gente fazer um retrospecto, só um pequeno resuminho do que a gente conversou na última live, só para situar o pessoal, né? Com certeza, com certeza. Nossa, outra live acabou que a gente tinha planejado 1 hora, né? A, a conversa foi acontecendo e assim, mas ótimo, né? Assim, parte 2 é ótima. É, então, a gente começou primeiro contextualizando um pouco da história, né? Para a gente tentar entender como que foi essa construção da nossa cultura em relação à sexualidade, né? Isso que muita gente tem como um instinto natural, né? Alguma coisa assim, a gente já consegue observar através da história que não é muito bem, né? Que Uhum. muitos dos nossos comportamentos eles vieram por imposição, né, muito mais do que por uma questão natural e principalmente questões comportamentais sociais, né? Acho que as sociais, as formas de expressão são totalmente moldadas pela cultura e o tempo que a gente está. Então a gente começou falando um pouco, né? A gente começou lá na Nas pré, civilizações né? ainda não pecuárias, né, Pedro? Né? Sim, Vamos lá nas as, civilizações paleozoicas, no sagrado feminino. exatamente. No, a gente. Dessas civilizações todas, né? Desde que começou aí 50, 100 mil anos atrás, as primeiras civilizações, acredita-se que era matriarcal, né? As sociedades ainda não tinham agropecuária, né? Não sabiam plantar, então eram caçadores-coletores, nômades que, né, Isso. ocupavam o local, consumia naquele local, depois que acabava, ia para o próximo e assim acontecendo. Então, até então, acredita-se que a sociedade era matriarcal,
né? E matriarcal é aquela coisa, né? Não é como que se as mulheres dominavam, mas as mulheres eram tidas como seres, né, que dão a vida, então eram Uhum. mais ouvidas, e eram mais consideradas, mas não quer dizer que as mulheres que Isso, mandavam, né? Não era isso. igual o machismo. E depois disso começou com a tal da, né, começaram a plantar, começaram a colher e a criar animais, foi começando a estabelecer as propriedades, e a partir daí teve uma Uhum. mudança, né, na questão do domínio ali, e começou um Isso, domínio meio que imposto pelos machos, né, mais que pelos homens, pelos exatamente. machos, né. Aí se E assim inverte os começou. papéis, né? Sim, invertemos totalmente os papéis, né, que estavam ali tão bem. Então, Uhum. a gente começa, né, pegar as primeiras civilizações com grandes registros, né, o Egito e depois a Grécia. E a Grécia a gente já consegue observar esse berço da nossa sociedade atual, né, que vem aí Isso, de perfeito. 4.000 anos atrás, né, 5.000 anos atrás, aí os sumérios, um pouco antes Isso. aí, já começou nessa base da nossa sociedade. Então a gente consegue observar, né? Naquela época tinha uma influência da religião, né? Mas era uma religião politeísta, era uma religião muito mais aberta, e a religião Uhum. não comandava tanto a sociedade quanto, né, na Idade Média, por exemplo, que a Igreja Católica era ela e pronto, acabou. Perfeito. Então, a gente passou então pela Grécia, né, que já tem o começo dessa construção patriarcal, né, começa uma questão de leis, né, de uma justiça, só que é uma justiça do homem branco, né, querendo ou não, que só os homens brancos participavam. Então, que Isso. democracia é essa, né? Que justiça é É, é. essa? Que, E inclusive, quando a gente depois, fala em inversão de papéis, as mulheres passam a ter um lugar social totalmente secundário, né? Elas ficam totalmente à mercê desse lugar hegemônico ocupado, né, agora pelos homens. sim, sim, totalmente. E é muito, muito louco, né? A gente vê isso, que sim, as mulheres tinham um papel mais importante e o homem tinha um outro papel que, assim, que era relevante também. Só que a partir do Uhum. momento que tem uma inversão de papéis, o da mulher, ele passa a ser, assim, ela tá para reproduzir e só, né? É E isso mesmo. que horror, né? Que horror, né? Uhum, uhum. Que desceu, né? Assim, Muito, mas muito. E aí quando sim, entra, o cristianismo e a religião, isso ainda fica ainda mais reforçado, né? Só que aí tendo agora na imagem da igreja, a igreja determinando diretamente não só as regras, os padrões, as mentalidades sociais, mas diretamente intervindo ao corpo né, a esses corpos, né, sim, diretamente, sim. aos corpos, Sim, desejos, e por aí vai. é tudo, né? Igual a gente estava falando hoje, comentou a igreja, um dos papéis, né? Uma das coisas que ela fazia para a galera lidar com a sexualidade, não era que as pessoas não podiam falar de sexualidade, era o contrário, você tinha que falar o tempo inteiro de sexualidade, tá com aquilo ali, maquinando se você tá fazendo certo, se você é uma pecadora, um pecador, então você tem que estar sempre inteiro com aquilo ali, com aquela obsessão na cabeça, né? E é Uhum. muito louco, né? Essa noção assim que a gente acha que não, né? Que se a gente não quer uma coisa, a gente não vai falar, né? Muito pelo É, contrário, a gente vai falar nela assim, que a gente não pode ao máximo. é E, verdade. né, então aí começa, né? Não só uma interdição, né, do gênero, né? Como uma interdição Uhum. do próprio corpo. Né, do Isso. corpo, igual a gente comentou na live passada, você mesmo comentou a questão do banho, né, que tinham freiras que ficavam quase um ano aí sem tomar banho por causa dessa questão de sensualidade, né? Então, É, assim, como que a igreja tinha um papel total, assim, de como que praticamente a gente se movimentava, né? A gente tinha que extremamente ter repressor, né? Controlador. sim, e eu acho que o mais que assim, vem à cabeça devia ser uma coisa totalmente obsessiva, né? Que as pessoas deviam ser Aham. completamente obsessivos e loucas e que tem que estar fazendo, senão é um inferno o tempo inteiro. Então, É, assim, né? Cadê a liberdade, né? Da expressão, né? Da sexualidade?
Acho É isso que mesmo. faltou muito, né? Porque igual, mesmo na Grécia, né, apesar de já ser patriarcal e tal, eles tinham uma liberdade um pouco maior. E depois, assim, isso fechou, assim, que Que eu eu acho que aí a acredito. grande mudança vai ser justamente a ideia de pecado, né? Esse corpo, o corpo passa a ser um corpo pecaminoso, né? Sim, sim. Eu estava vendo também uma vez, eu vi uma palestra e estavam falando sobre o livre-arbítrio, né? Que como que funciona essa questão do livre-arbítrio? E na verdade, o livre-arbítrio é assim: o homem é a imagem e semelhança de Deus. Só que Deus é perfeito e o homem não é perfeito. Então, como que a gente explica esse homem que não é perfeito? Com livre-arbítrio. Ah, ele é perfeito, só que como ele tem essa escolha, ele pode escolher desviar desse caminho da perfeição, né? Tá, Então, aham. criou-se esse livre-arbítrio. Ah, não, mas o ser humano tem um livre. Gente, aí, né, é mais uma das questões de dominação mesmo e de tentar justificar o que não tem justificativa, né? Tentar É. controlar a gente, mas se o homem então não é imagem e semelhança, né, de Deus e Deus não é perfeito, então cadê a perfeição do Uhum. homem? Ah, não, mas ele tem então um livre-arbítrio Não, que e se a ele gente for pode parar para errar, pensar. né? É bem isso, mas se a gente for parar para pensar, né, o debate é sobre corpos. Os corpos, esse corpo, ele está na explicação, ele tá no Gênesis, né? Ele está justamente na explicação bíblica do surgimento do homem e da mulher, né? Quer dizer, essa mulher, olha só, a ideia de submissão, né? Está muito atrelada a isso. Essa mulher que ela surge em detrimento por conta de quase como um altruísmo, né? Da vida que este homem, né, ou de um pedaço desse corpo que este homem doa a este novo ser. Então, quer dizer, olha o debate, o olhar que a gente tem que ter sobre os corpos, já justamente na criação da humanidade, né? Sim, sim. Já começou, né? A lenda criadora do catolicismo já é totalmente controle de Exatamente. corpo e de regra em si, principalmente do corpo feminino, né? É machista, né? Dessa dependência do homem, né? Da mulher, É, aliás, em relação ao é, homem. Tem É, até tem uma teórica, se eu não me engano, tem é até um livro bem interessante, eu acho que ele está aqui pertinho. Eu vou achar ele aqui uma hora ou outra. Que é falando da história do feminismo, da Carla Cristina Garcia. Ela é uma professora aqui da PUC, de São Paulo. Ela vai falar, inclusive, que é um, um lugar de subserviência mesmo, né? Assim, é a mulher sendo serviente, né? Porque assim, como este homem ele doou partes do corpo para o surgimento desta mulher, então nada mais natural do que esta mulher, portanto, agora ser né, subserviente a este homem. sim, Quase como, sim, né? Quase como se fosse uma condição posta mesmo, né? Para se redimir, sei lá, sim. né? Uma gratidão eterna que as mulheres têm, ou passam a ter em detrimento disso, né? Porque esse homem foi muito altruísta, deu parte do corpo para ela. Na própria Bíblia indica isso, né? Que a mulher está a serviço do homem. A mulher Uhum. chegou para estar a serviço. Eu não sei se você É isso. lembra também uma coisa que eu não esqueço, aquele padre que deu aula pra gente, a gente teve aula sobre sexualidade e religião. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele Padre estava Ronaldo? falando. Não, 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 o Padre Ronaldo. O mais novinho que tinha um doutorado, eu não vou lembrar o nome dele. Eu acho que eu É, sei quem que é. Eu também esqueci agora, mas eu sei quem que é. lembra? E ele falando da questão da tradução desse trecho da Bíblia, que foi, na verdade, uma manipulação da tradução do antigo hebraico, que Ah, homem perfeito. é Ish, é ISH, e mulher é Isha, que é ISHA. E o A, nessa construção, quer dizer que se não tivesse o homem, não, se não tivesse a mulher, não teria o homem. Então, na Aham, verdade, não é a mulher que serve o homem. Na verdade, é que se não fosse a mulher, o homem não seria, porque a mulher faz parte. Então, é uma coisa muito mais profunda nessa essa construção, essa primeira construção, e depois cortaram, né? Assim, eles foram fazer perfeito. a famosa revisão e, né, a Verdade, mulher boa, boa. É bem ficou isso como mesmo. Boa lembrança. servente.
É verdade, boa lembrança. Bem, e aí a gente foi caminhando, né? A gente ainda está no resuminho, tá, gente, da semana passada. Inclusive, depois voltem mesmo na live, porque na live a gente vai. Toda essa construção que a gente está fazendo, que nós fizemos, foi sempre com o olhar sobre essa formação dos corpos, ou esse entendimento, essa leitura corporal na sociedade. Então, por isso que a gente. Inclusive, o Pedro, sabiamente, Pedro que foi trazendo todos esses dados históricos, tá? Então, Pedrinho veio preparadíssimo, né? E aí nós fomos, se eu não me engano, Pedro, a gente passou então pela Grécia, você lembrou bem, né? Fizemos uma transição, transicionamos ali entre Grécia e Roma, e nós chegamos até o Iluminismo, né? Que a gente falou ali da Revolução Francesa. A gente estava já esbarrando na Revolução Industrial. A gente parou aí Isso, nessas revoluções aí a partir do boa, século XVI. é isso Sim. mesmo. Então, acho que só para contextualizar como que estava a situação, né, século XVI, XVII, a gente estava acabando de sair de uma Idade Média, onde os corpos eram, né, não existiam, eram, né, eram literalmente da igreja. E Uhum. começou a questão do dinheiro, do capital. O capital começou a ser mais forte do que a religião, né? Então os reis, a galera que tinha mais dinheiro começou a mandar em muita coisa, né? E tanto que as reformas da igreja também várias vieram através dessas questões monárquicas, né? Dos reis, né? Que eles, né? Igual aquela questão do divórcio que a gente comentou, né? A primeira Isso, separação lá, acho que foi o Constantino, né? Foi, não, isso, isso. Constantino, foi Constantino. Eu acho que foi o Agora eu não tô lembrando. É Lutero, foi Lutero, Lutero. Lutero, Constantino isso, é o que isso, fez tá. a Bíblia, eu acho que É, lá no século. isso, Lutero, me veio agora também. Isso mesmo, é. O Lutero, então, eles começaram isso, né? Ver a questão do dinheiro e que o dinheiro ele tinha uma capacidade de manipular muita coisa, né? A questão do poder mesmo. Então isso começou a ditar, começou a mudar um pouco essa percepção, né, do que controla, né, da religião passou a ser o dinheiro e sendo o Uhum. dinheiro é quem tinha o dinheiro. Então eu acho interessante como que isso mudou a sexualidade, porque eu acho que teve uma abertura na sexualidade, querendo ou não, né, apesar de que ainda era uma coisa totalmente medieval, mas já tinham liberdades maiores e acho que inclusive das pessoas quererem se expressar, né? Acho que de voltar com, né, a prostituição deixa de ser uma coisa tão escondida quanto foi na Idade Média, que assim sempre existe prostituição, sempre, Sim. desde sempre. Uhum. Só que na Idade Média acho que foi o período realmente o mais com maior descrição. Dani, que Não, não, saudade de eu tô você. dando oi pro Dani. Então, Dani, saudade. É, então começou a ter, né, uma abertura maior de sexualidade, também começou a sífilis também, né, começou mais ou menos nessa época, então acho que isso também mostra como que tinha uma questão de uma sexualidade um pouco mais aberta, né, menos restringida aos casais, né, e acho que um pouco fora do casamento. Então, Uhum. eu acho que é um marco importante, né, a partir do momento que o dinheiro começa a ser o poder, né, e como que isso influencia nos corpos, né, porque ele teve uma liberdade dos corpos que tirou esse controle da mão da igreja, né. E uma coisa que a gente está falando sobre a Revolução Francesa, né? E aí a gente está indo, né? Caminhando para a Revolução Industrial, pensando muito, por exemplo, a gente está. É lógico que nós estamos falando, a gente está falando dessa construção dos corpos, né? Mas a gente esbarra constantemente no debate sobre gênero. E como isso fica cada vez mais exacerbado nesse período, porque a gente está falando justamente do momento em que o feminismo ele começa a ter uma voz cada vez mais forte, né? Nós já estamos falando aí, já estamos num período né, quase de uma segunda onda do feminismo, aonde as mulheres ao qual esses corpos eram abjetos, né, a abjeção, né, não é nem corpos só objetos, eram corpos abjetos, ou seja, diante dos corpos dos homens que ocupavam, né, mantinham, né, esses pensamentos hegemônicos, o corpo do homem era um corpo valorizado, era um corpo permitido, né, que se permitia. Os corpos das mulheres, portanto, eram sempre aprisionados. E aí o feminismo vem justamente além de todo um posicionamento político, social,
vem reivindicar também esses corpos feminismos, né, feminismos que eram objetos, ou seja, que estavam invisibilizados, submetidos, né, que eram quase que sufocados, violentados, e aí o feminismo ele vem para justamente dizer esses corpos eles existem também. Né? E eles também querem ser livres. Não só as mentalidades querem liberdade, mas esses corpos também querem liberdade. Né? Então, eu acho que aí vai também, né? nesse caminho, a gente já vai entrando um pouco nesse âmbito também. Com certeza. É igual em relação ao gênero, né? Que teve a sexualidade era tanto na Idade Média, tanto para o homem quanto para a mulher era reprimida. Depois começou uma liberdade do gênero, né? Mas era muito mais em relação ao homem. A mulher era oprimida pela igreja, agora ela é oprimida pelo sistema, né? Então, o sistema que oprimia ela. Eu já vi também um artigo uma vez falando que na Revolução Industrial as mulheres tinham carga horária assim, né, de 12, 14, 16 horas e elas costuravam, elas ficavam exaustas com isso. E os médicos justificaram, falavam que as mulheres elas tinham prazer sexual com as máquinas de costura. Então, por isso que elas ficavam tão cansadas e que elas estavam fazendo ali o trabalho delas, elas estavam sentindo prazer com aquilo. Então, olha que loucura, a que ponto que o prazer feminino era realmente ditado e, assim, uma coisa absurda, né? Assim, não, o prazer da mulher tá se ela costurar que 12 horas por dia. Né, assim, então, a ditadura continua surreal, né? Assim, com argumentos que né, não são nem Não, e é interessante porque a Cris fez um comentário aqui que me lembrou uma outra, que a Cris está comentando assim, ó, pós-Revolução Industrial, por exemplo, em 1920, Coco Chanel muda o guarda-roupa das mulheres para o uso das calças compridas, que mudam também a relação da mulher com seu corpo, que é bem isso, né? Nossa, Cris, o teu comentário vai de encontro... Deixa eu ver se eu acho esse livro. Eu tenho um outro livro aqui sobre fetiche. Eu não vou. Eu devia ter separado ele antes. Aqui, os livros vão vindo assim na cabeça, né, na hora. Mas eu tenho um livro aqui sobre fetiche que vai falar justamente disso que a Cris está comentando. Porque, por exemplo, olha, bem, esses corpos, o corpo feminino sempre muito, extremamente moldado, né? Para uma questão da estética, para a questão da satisfação masculina, né? Então, quando a gente vai pensar na roupagem, né? Imagina os espartilhos, né? Aquelas roupas coloniais, né? Que elas enrijeciam os corpos das mulheres, né? Porque tinha toda uma questão também de status social, né? Mas era uma questão, já uma preocupação também com a estética, com a beleza, né? E o que era imposto também para os homens, mas para as mulheres ainda mais sacrificante, né? Então, esse comentário da Cris, eu acho que vai totalmente de encontro. E aí eu estava pensando nesse livro sobre fetiche, porque até essa vestimenta inicialmente, portanto, ela tem um apelo também para a estética e que depois também vai sendo conduzido por um olhar de fetichizar o corpo feminino, né? Então, essa questão de erotizar esse corpo cada vez mais das mulheres. Quer dizer, a gente está falando de abjeção, esses corpos continuam sendo objetos, né? Porque até hoje, né? É aquele negócio, a mulher está andando na rua, né? O cara que quer passar a mão, né? É o cara que quer se apossar, é aquela ideia de propriedade, né? Então, assim, aquele corpo é meu. Então, ele se autoriza a tocar no corpo daquela mulher, né? Por quê? Porque é um corpo objeto para aquela pessoa, para aquele homem. Então, quer dizer, qual é a linguagem que nós temos aí, né? O que está estabelecido, quais são os valores, os símbolos, né? Relacionados a esse corpo, né? Que, enfim, o corpo é privado, o corpo é meu, né? Quem te autoriza a tocar no meu corpo, né? Então, eu acho que essa mentalidade dessa abjeção, dessa subalternidade deste corpo, ele permanece, né? E isso foi construído lá atrás, quando esse corpo ele servia socialmente para manifestar uma questão de status, mas principalmente por uma questão estética, né? E para estar apropriado para estar do lado deste homem, né?
Sim, total. E eu acho que e a gente vê o reflexo disso até hoje, né? Dessa repressão. A gente vê isso numa festa de casamento mesmo. No padrão homem, no padrão mulher, numa festa de casamento. O padrão homem é gravata terna, uma coisa mais social, mas não tem nada de muito desconfortável. A mulher tá com um salto alto, a mulher tem que ir no salão, tem que se depilar inteira, tem que tirar pelo, tem que arrumar cabelo, tem que maquiar para ele estar dentro de um padrão que é o aceitável, né? Não é aceitável menos que isso. O homem pode tomar um banho, lavar a cara, botar o terno e pronto. Agora, uma mulher não pode ir de cara lavada numa festa. E isso é resquício, né, dessa construção nossa aí do século XVIII, XIX, que, inclusive, é uma característica do porquê que... porque, assim, quando os homens começaram a ganhar dinheiro, né, no século XVII, né, assim, que começaram a enriquecer, eles tinham que mostrar as posses, como as posses eram ricas. E uma das Perfeito. posses que andava do lado era a mulher. Então, aí que começou a empapagaiar as mulheres nesse nível último do empapagaiado, justamente um troféu para o homem. Olha aqui o tanto de dinheiro que eu tenho para vestir aqui minha mulher com essas roupas, É, né? Então, olha como que o corpo realmente da mulher, por mais que ela estava, né, assim, vestida e pronta e ali, é totalmente a, 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 a serviço de outro, né? Jamais é é bem isso. dela, Isso. jamais é dela. Alguém até usou um termo aqui que eu acho que é muito apropriado, né? Que a mulher, as mulheres não eram apenas reprimidas, eram colonizadas. É verdade, né? É bem uma, inclusive algumas leituras sociológicas, inclusive, utilizam muito essa ideia, né, da colonização dos corpos. A gente já tinha falado isso na época da escravidão, né? Então, que eram corpos expostos, né, que eram vendidos, mas essa colonização é aquele olhar mesmo do colonizador, né? Assim, alguém selvagem, o selvagem era justamente pessoas que não faziam parte do padrão ao qual ele estava inserido, né? Então, é o europeu, né? Então, padrão europeu que chegou aqui no Brasil, viu os índios, né? E aí ele chamou de selvagem porque não fazia parte do padrão europeu, né? Então, corpos nus, né? Com um tom de pele totalmente diferente daqueles que ele estava acostumado. E aí, assim, são selvagens, porque além de tudo, não falam a nossa língua, né? São agressivos. E aí, esses corpos, eles têm que ser domados, eles têm que ser domesticados, eles têm que ser doutrinados. Então, é o olhar do colonizador e eu acho muito apropriada essa palavra, né? Porque este olhar colonizador, ele existe, ele persiste até hoje, né, Pedro? Pelos Total, corpos. total, total. Não, inclusive, acho que a gente fez esse recorte, acho que a gente também tem que fazer esse recorte de raça, né? Porque por mais que a gente fala do gênero, a gente está falando do homem, da mulher, que tem libertação diferente, também tem a libertação do homem negro e da mulher negra, que é É totalmente isso aí. diferente da do homem branco e da mulher branca, né? A É, questão da colonização entra aí até hoje do racismo estrutural que a gente tem. Não só o racismo estrutural, que é uma coisa mais complexa, mas o racismo, assim, o direto mesmo, sabe? Acho que e daí é escancarado, né? Olha o nosso representante do nosso país, né? Acho que isso já mostra muita coisa, né? Da estrutura racista com certeza. que inclui, e a gente não pode deixar de falar isso, né? Porque, assim, a liberdade dos corpos, primeiro do homem branco e o último é a mulher negra, né? E mesmo a gente também já tinha comentado, raça está para cima do gênero, então a mulher Uhum, branca está acima do homem negro, né? é Então, isso. mesmo a libertação do corpo do homem negro, que teoricamente era uma libertação maior porque que ele é homem, né? Já tem essa figura. Não é, porque é uma figura totalmente erotizada, né? A figura do homem negro, que tanto a gente vê Quase isso em que clipe, por exemplo. exotificada, né, também, né? Porque não é Total, exotificado, uma exotificação, uma coisificação quase, né? totalmente, assim. Primeiro que a primeira coisa que a sociedade pensa quando vê um homem negro é um pênis grande. Isso é uma coisa, né, uma questão sexual muito forte. E você pode observar isso mesmo na nossa mídia. Clipes que vão mostrar o homem negro, a mulher negra também, e o homem negro, o homem está coberto de óleo. Eles fazem um corpo sensualizado assim, eles É, reforçam isso como esse corpo é uma venda, né? Tanto é. que a música da
Oi, gente, fugiu o nome dela. Da... A carne mais barata do mercado é a carne negra, né? A Ah, eu Elza sei. Soares. Sim, sim, Isso, Elza Soares. E é da realmente Elza. isso, né? Tanto que a Globeleza era uma negra. Era, né, se for para ter uma mulher para que sexualmente aberta, né, sexualmente explícita, é negra, né, porque é a negra que remete, né, e isso vem da onde? Da construção, da colonização A própria brasileira, ideia né, de quando mulata, né? O termo mulata, sim, sim. né? E isso vem de uma construção horrível, né, que foi da colonização europeia aqui do Brasil e no século XVII, onde a grande maioria das pessoas, né, que no Brasil, dos brasileiros eram negros, descendentes de escravos, né, ou indígenas, eram pouquíssimos os europeus, e quando começou a vir os europeus, né, eles estupravam as negras, estupravam, e É aí isso começou mesmo. essa objetificação do corpo da mulher negra. E que até hoje, assim, temos a Globeleza, que foi filtrando, filtrando, a gente cai numa Globeleza. Né? E É, assim, as pessoas não entendem a importância, né? Assim, o quão significativo é ter uma mulher negra pelada dançando na TV no meio-dia, numa é sociedade verdade. tão reprimida, né? Você sabe que eu tô lembrando de vários exemplos aqui. Tem algumas. Tem algumas postagens, isso aí é recorrente, às vezes no Instagram, vira e mexe, tem gente postando esse tipo de tema, né, sobre a objetificação dos corpos das mulheres. E eu lembro dessas postagens que falavam sobre as propagandas. Bem, primeiro se a gente lembrar das revistas de época, né, dos anos 80, as revistas que recomendavam, né, faziam algumas recomendações para as mulheres, né, sobre a maneira de tratar o marido, né, de como tem que ser, reforçando a ideia de submissão, né, de obediência, né, para que poupasse este marido, porque ele trabalhava, ele estava muito cansado, então você tem que satisfazer este homem. E aí eu lembro de outras imagens, eu lembro que na época, em 1960, se eu não me engano, 1969, nesse período, quando foi lançada a revista Hustler, que é uma revista de cunho erótico, né, para competir na época com a Playboy, do Larry Flint, né, lá nos Estados Unidos, quando lançaram a revista Hustler, a primeira edição da revista era um moedor de carne, tá? Aqueles moedores de carne, a manivela, né? Com uma mulher colocada nele, né? Então só aparecia a mulher com as pernas para fora, então a pessoa moendo a carne, né? No caso a mulher, e saindo a carne moída do outro lado, né? A primeira capa da revista Hustler foi justamente essa. Nossa, E que aí loucura. é o quê? São revistas, né? Que depois foram, né? Teve toda uma discussão aí também, né? Tanto é que a Playboy parou, né? Com as edições e de todo esse apelo, né? A exposição ao corpo da mulher. Mas imagina, olha como isso começa, né? A revista Hustler na época lança justamente assim, com uma frase inclusive dizendo eu vou colocar, depois eu vou postar a foto da capa dessa revista. O enunciado dizia assim, mais ou menos, tá? Não vou lembrar exatamente, mas era assim: agora nós não penduramos a carne, a gente moe. Porque a carne antes era pendurada, né, para ficar exposta. Não, agora a gente pega a carne e moe. Se não bastasse a capa da revista, o enunciado era esse, Pedro, acredito. Nossa, que loucura. Que loucura, né? E era a capa da revista mais vendida assim, né? Uma das mais Assim, vendidas, que era concorrente da Playboy, né? Consumida por quem? Né? Uma revista né? Erótica, consumida pelos homens, né? Voltada para o público masculino. sim, sim, totalmente. Eu só comentar aqui um comentário que a Cris fez. Olha lá, quantas reuniões eu vi gringos vindo para o Brasil, executivas, reuniões, eu vi gringos vindo para reuniões executivas no Brasil e tínhamos que levá-los num bar em Moema que tinham mulheres negras que dançavam. Né? Isso é super, né? E também teve um outro comentário, as mucamas que eram tidas também como Isso, iniciadoras sexuais dos senhores, né? é isso Isso mesmo. aí, né? É isso mesmo, bem lembrado. Até esse comentário,
Obrigado pelo comentário, inclusive. Me fez lembrar, sabe o quê? Daquele filme 12 anos de escravidão. Já assistiu esse? Ah, eu acho que eu cheguei a comentar esse filme da outra vez. Esse filme, ele retrata bem isso, né? Em determinados momentos, assim, uma das jovens, né, que foi escravizada, ela era constantemente visitada à noite, de madrugada, pelo senhor lá, né, o senhor da propriedade, para justamente para satisfazer os seus caprichos sexuais. Então é isso mesmo, né? Não, sim, igual e a gente tinha feito nessa leitura, né, do corpo negro e com que isso se retrata hoje em dia numa globeleza, e essa questão da iniciação sexual, com que isso traduz hoje em dia, os homens héteros brancos de classe média alta, perdendo virgindade com a empregada doméstica. Né, que seria, Ah, hoje em sim! dia é menos, mas antes, assim, anos 50, 60, 70, 80, isso aí era uma coisa super comum e que é isso, né, assim, apesar de, né, não ter uma questão, toda essa questão do estupro, né, que era no século 17, 18, sim, que hoje em dia tem uma concepção que a mulher teve uma escolha nesse caso, ainda assim é toda uma construção social que leva a mulher a fazer isso, né, dessa questão de como a sociedade coloca ela e como a sociedade coloca o patrão dela, né, a ponto dela enxergar no patrão dela uma coisa assim, eu vou É, transar com ele, né, é verdade. uma questão de poder, assim, o máximo do poder que eu consigo chegar, né, na Perfeito, sociedade, perfeito. né. Agora eu quero te fazer uma pergunta, né? A gente está falando aqui do corpo da mulher, do corpo feminino, desse corpo abjeto, e aí eu fico pensando o seguinte: a gente está falando já então de uma sociedade patriarcal, androcêntrica, né? Falocêntrica, né? A gente falou tanto do falo, eu até mostrei a imagem, né? Da representação do falo. Para quem não viu, ó, tá aqui o meu. Cadê Oh, meu Deus do céu, cadê o meu falozinho aqui? Ah, não tá aqui hoje, ó, eu sumi com ele, tá vendo? Ele desapareceu. Mas eu tinha mostrado, né, a imagem as entidades, né, como eram representadas no homem, depois que ele destrona essa mulher. E aí eu fico pensando, nós estamos diante dessa sociedade, portanto, patriarcal, vivemos uma sociedade patriarcal, né, machista, androcêntrica e hegemônica nesse sentido. E aí eu fico pensando nos corpos dos homens. Esses homens não têm problemas, não, Pedro? Você acha que esses corpos são livres? Jamais, jamais. Eu Não, acho né? que não, nunca. Eu acho que, apesar de vários pesares, se você for olhar numa certa forma, o corpo masculino tem muito mais regra do que o corpo feminino. Perfeito, eu Em também acho. relação à Eu exposição a concordo com várias você. coisas, né? Assim, pegar um exemplo rasgado, eu já conversei já isso muito, amigas mulheres, por exemplo, tem amigas que se depilam, né? Que a mulher fala assim, vou depilar Uhum. minha virilha, ai amiga, vem cá, depila e pau. Que dia que isso aconteceu com dois homens héteros, né? Assim, eu preciso me depilar aqui, ele vai ficar de quatro, sabe assim, dessa questão dessa intimidade do corpo, né? Assim, do que a permissividade do corpo. Apesar de que a mulher tem mais permissão, não porque ela é livre, mas sim porque o homem deixou ela ser livre para satisfazer o prazer dele, né? Assim, a mulher anda com decote, não é porque a mulher é livre, é porque o homem quer ver o decote dela e ele permitiu ela fazer isso. A Né? Então, Cris essas acabou de permissões. falar aqui, inclusive, né? A Cris fez esse comentário. Ela falou assim: pode estar o tempo que for, pode estar frio e a mulher tá de decote, né? Sim, sim. A gente tá falando das roupas da festa de casamento, né? Exatamente, tem que estar de decote. Então, assim, mesmo essa liberdade que a gente tem hoje do corpo feminino não é uma liberdade porque as mulheres que construíram essa liberdade, foi porque os homens, foi a bel prazer do homem. É, eu acho que a gente. Eu perdi o raciocínio. Não, você estava falando que justamente você acha que os corpos masculinos talvez até tenham muito Sim, mais restrições sim, e dificuldades de homem, né? Porque eu acho que a sim, dificuldade do corpo do homem começa justamente na sua impossibilidade de ser, de se entender, né? Eu acho que começa mentalmente, inclusive, né? Porque este homem, ele não, ele tem uma dificuldade talvez muito grande de perceber esse corpo, diferente da mulher. Se a gente for parar para pensar, as mulheres, elas têm, por exemplo, quando vem a primeira menstruação, a menina, né? A menina, ela é levada
né, para o ginecologista, para a primeira consulta. As mulheres têm esse hábito desde pequena a cuidar deste corpo, né, olhar com ele de uma maneira mais atenta, mais cuidadosa. O homem, se você, né, os homens, eles morrem muitas vezes pela negligência da sua própria saúde, né? Por não olhar por esse corpo. Então, eu acho que até essa dificuldade desse corpo começa justamente na sua mentalidade, né? Eu acho que os homens têm nós homens temos muitas dificuldades de perceber esse corpo, né? Com certeza. Eu acho que também os homens, eu acho que como existe essa questão social do status masculino e o Boa. corpo tem que corresponder esse status masculino, já torna o homem extremamente frágil. Porque você coloca o homem assim, se o homem tem que ser o mais, né, que o masculino é o mais, né, o viril, potente, tudo, e a pessoa já nasce com essa expectativa do que ela tem que ser, eu acho que a chance de isso dar errado é muito maior. Sabe? Então, eu Eu acho que isso também é concordo. uma questão, né? Que é uma grande é um grande trupico do machismo, né? O rebote, efeito rebote, né? Um dos muitos, né? Dessa imposição do homem ser macho tem que ser macho. Então quem compra isso, né? E os próprios homens não conseguem comprar, eles tentam, né? Só que aí tem todas as questões É, dessa fragilidade, né? Dessas quebras. você sabe que até hoje, eu não esqueço, eu tenho um exemplo de consultório. Eu tive um cliente que ele, enfim, namorando, né? Um namoro já de algum tempo, tá, e a namorada veio com uma ideia, né? De começar a comprar alguns produtos eróticos, alguns brinquedinhos, né? Para os dois usarem e tal. Aí ela chega um dia com um vibrador enorme, né? Um pinto enorme, e aí os dois começam lá, né? A brincadeira erótica, tal, né? E, enfim, e aí as coisas acontecem. E ele chega nessa semana no consultório e fala assim, porra, Breno, que ela me aparece com um pinto gigantesco, não sei o quê. E ele passou metade da sessão falando desse vibrador, né? E aí eu pergunto para ele, eu faço uma pergunta assim, eu falei assim, engraçado, quantos pintos tinham naquele momento, né? Naquele ato sexual? Ele falou, como assim, quantos? Eu falei, me conta, quantos pintos tinha? Ah, tinham dois. Eu falei assim, então, você está colocando o teu em competição com o vibrador, você está competindo com aquele vibrador. Pinto mesmo tinha só o teu, cara. Aquilo ali era um brinquedo, era um adendo para vocês dois aproveitarem. Agora, você, talvez, por conta dessa competição com o vibrador, você ficou intimidado por ele, entendeu? Assim, não totalmente desnecessário, né? Quer dizer, ao invés dele curtir aquele momento como um encontro, né? Uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade de erotismo, não. Ele está ali competindo com um vibrador, né? Sim, Então, sim. eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu sempre uso isso, eu uso esse exemplo, sempre me vem como exemplo, né? Esse atendimento. Com certeza, eu já vi também muitos casos de homens que, assim, a partir do momento que a mulher sugere algum brinquedinho, eles tomam isso como uma incapacidade deles, né? E que eles não estão conseguindo satisfazer e assim, eles não entendem que, tipo assim, é, aquele pensamento, né? Que ele tem que ser o provedor máximo do prazer, né? E que não pode ter uma coisa de fora que vá acrescentar isso, né? Não pode ter essa possibilidade. Porque ele sozinho tem que ser o responsável pelo orgasmo múltiplo da mulher ali, e não é, porque a gente sabe, principalmente as mulheres acima dos 40, que o orgasmo não é uma coisa frequente, e às vezes é uma coisa que nunca nem existiu, né? Então, é, é por aí, né? Assim, acho que a fragilidade masculina em relação ao corpo é muito grande, né? Assim, E aí, quem quiser saber, eu acho que é sempre bom recomendar essa leitura. Quem vai falar muito bem sobre essa ideia de performance, inclusive, e tem todo um olhar, né, sobre ansiedade de performance, né? O que eu tenho de casos, eu atendo muito, muito mais homens no consultório do que mulheres, né? O que eu recebo de casos, Pedro, de homens que chegam extremamente ansiosos por uma preocupação com as suas performances sexuais, é uma enormidade, né? É um absurdo, assim. E quem vai falar muito bem sobre isso é até a própria Judith Butler, né? Porque aí a Butler ela vai dar logo um tapão, né? Ela entra com dois pés no peito, aí, perfeito, o Pedro já deixou separadinho. O Pedro é muito mais organizado do que eu, tá vendo? Eu deixei tô falando de livro dois. aqui, eu queria encontrar, não encontrei nenhum, mas olha, o Pedro
Pedro, fala dos dois livros aí. O Gender Trouble, né? Que é o Problema de Gênero, maravilhoso, da Judith Butler. Inclusive é nesse livro, gente, que ela vai falar sobre a performance, né? A angústia de performance, né? É interessantíssimo todo o debate que a Butler traz, né? Esses corpos têm que performar, né? Então, partindo da premissa do corpo feminino, que é um corpo coisificado, objetificado, mas este corpo masculino que igualmente também sofre toda uma preocupação, né? E ter que performar também. Então, assim, é aquele pinto, né? Aquele pinto tem que estar sempre ereto, e não só ereto, mas eu tenho que gozar, eu tenho que ejacular, eu tenho que performar, eu tenho que dar três sem tirar, né? Que é isso. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que o livro ele vai muito desse caminho que a gente está vindo, né, de desconstrução desse corpo, né? Claro que é uma coisa muito mais aprofundada, mas ele entra muito nisso. E eu tenho um outro livro aqui que ele é um livro chama Sarah Sally, ela meio porque tem gente que tem muita dificuldade com a Judith Butler, que realmente é uma construção assim, não tem pontos, né? Ela vai de um, vai para outro, vai de um, vai para outro, e ela não chega a nenhum ponto, né? Ela vai fazendo essas voltas. E esse livro aqui dá uma explicada bacana, assim, dá uma sintetizada, né, nessas questões todas da Butler, dos corpos, né, e da própria Isso. teoria queer, né, que eu acho que a própria teoria queer é uma coisa ainda muito misteriosa, né, que as pessoas ainda não associa muito ao gênero queer e associa à opressão, né? Eu acho isso uma loucura como que as pessoas associam a teoria queer à opressão, né? De Imagina, pessoas. absolutamente. O queer, justamente, assim, é lógico, a gente até pode, olha, para falar sobre queer, merecer uma live só para isso, mas o queer, enquanto surge, né? O termo queer é esquisito, né? Numa tradução livre, assim, seria esquisito, estranho. Só que é uma grande provocação o termo, né? Porque a teoria queer, né, e, ó, vem como teoria, né? Enquanto teoria passa a ser internalizada como um entendimento, como mudança de mentalidade, de paradigmas, de romper, né, paradigmas. Mas a teoria queer vem justamente causar essa estranheza. Olha, o que é estranho socialmente, o que está fora da norma, ele tem que ser totalmente reconhecido, porque a norma ela não dita nada, a norma ela não sabe de nada. Então, aquilo que é lido como estranho, ele é normal. É o diferente que tem que ser naturalizado, que tem que ser reconhecido, né? Que tem que ser Sim. acolhido. Então, o Queer ele vem falar, ele só vem justamente democratizar todos os corpos, né? Então, assim, Isso. são corpos diferentes, mas não Sim, tem sim. menos importância na sociedade. Exatamente. E o queer, assim, inclusive o queer, ele fala, se você quiser ser um homem branco padrão, heteronormativo, vivendo assim, ok, é seu direito. Assim como você também tem que respeitar aquele que não está seguindo isso aí, né? Todos nós estamos performando um personagem socialmente, né? E tem várias questões envolvidas nisso, mas é uma performance, né? Independente se a performance. Eu sempre falo isso, a performance queer, mesmo ela sendo diferente, ela é o oposto de um mesmo eixo, né? Que é igual do auge da Barbie, por exemplo, é daquele corpo perfeito. O queer, ele vai ser o contrário, mas é do mesmo eixo, é da mesma conversa, né? Não é uma Perfeito. outra coisa. Porque a gente não consegue fugir disso, porque a nossa referência é de como foi construído. Então, a nossa referência queer é através da referência padrão que é construída. Então, não tem jeito da gente desconstruir isso. Pelo menos eu acredito que a nossa geração, não, porque a nossa geração, a gente sabe que eu sou queer porque, sei lá, eu Perfeito. nego o meu masculino. Mas então eu tenho que ter essa construção do que é o masculino para eu falar sobre o que é ser queer. Então, é uma mesma linha, né? Assim, acho que também a gente não pode, não tem esse corte, né? Que querendo ou não, é respeitar isso, né? Você sabe que até pensando Eu justamente, não fazendo estou te essa leitura. ouvindo. Agora, tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Pessoal, alguém está ouvindo o Bre também? Ou sou só eu? Será que só você tá me ouvindo agora? Não estou te ouvindo. Não? Não, pode.
Não tem problema. Sabe o que você faz? Eu, Eu, eu não tô te ouvindo, eu- amigo. ó, peraí então. Eu vou tirar você da live, você entra. Sai da live e Tá. volta, tá? Ah, não. Ele tá te ouvindo. Ai, É, gente. é que, mas sai da live, Tá, vou sai, sair aqui. sai, Vou sair. tá? Pronto. Isso acontece, gente, pelo seguinte: às vezes dá uma travadinha no sinal, trava para ele, e quando volta o sinal para ele, volta sem o meu som. Vocês continuam me ouvindo, mas ele não. Então o melhor é sai e volta que está resolvido. Quer ver? Pronto. É mais fácil. Eu poderia tirar ele aqui também, mas eu queria só avisar ele para ele não Voltamos? achar que estava expulsando. Voltamos. Pronto. Tá voltando, tá voltando. Foi. Espera aí que a tua imagem. Só falta entrar a tua imagem aqui. Eu tô te vendo certinho, tô te ouvindo Tá? certinho. Tô. Ah, então tá. Não voltou a imagem para mim, particularmente. Eu não sei se é só para mim ou se o pessoal tá te vendo. Vocês estão vendo, Pedro? Estão me vendo, gente? Porque aqui é só. Aqui para mim aparece só uma tela escura. Gente, que loucura. Ih, Não, não apareceu apareceu. ainda, né? Não, Pedrinho, eu acho que você ainda não apareceu, não. Ó, eu vou tirar. Mas ainda bem que você está me ouvindo, que aí eu te aviso, ó. Eu vou tirar você agora, tenta entrar de novo, tá bom? Tá bom. Pera aí. Pronto. O som do Pedro tá um pouquinho mais baixo mesmo, mas pela distância. Eu imagino que seja pela distância do microfone. Tanto é que de vez em quando ele aproxima, fica um pouquinho mais nítido a voz, né? Deixa eu ver se agora ele voltando aqui, se a gente consegue. Aê, Pronto. pronto, agora sim. Agora voltou. Mas eu fui Voltou olhar tudo. agora, a gente tem 7 minutos, né? Então, assim, Ah, não brinca, sério? seríssimo. Delícia, mas a gente conseguiu avançar em bastante coisa. Pedro, me fala uma coisa. Então, para a gente aproveitar esses 7 minutos, o que você acha, assim, sem ser aterrado, né? Vamos, acho que, devagar um pouco também, porque eu acho que é bom a gente tentar projetar alguma coisa. Para onde nós estamos caminhando? Para onde estão indo esses corpos, né? Você acha que, por exemplo, os homens, né? Os homens agora, você sente o movimento entre os homens de uma emancipação e, ao mesmo tempo, se reapropriar desse corpo de uma forma mais livre, mais autônoma, né? mais solta, né? Você começa a perceber um movimento diferente entre os homens, por exemplo, e os corpos, né? O desejo, sexo, enfim. Sim, eu acho que tem uma onda geral mesmo dos dois gêneros em relação à libertação dos corpos e da sexualidade. Principalmente das gerações mais novas, dos adolescentes, né, que têm vindo, eles... Vocês estão... O meu microfone tá ruim? Vocês estão me ouvindo Não, não, direito? não, estão te ouvindo perfeito. É, então, eu acho que tem esse movimento geral, só que o que a gente tem que analisar são o porquê que está acontecendo esse movimento, né? Igual eu acho muito interessante, eu tenho lido algumas questões feministas da exposição feminina do corpo, e tem muitas feministas que falam que a mulher expor o corpo não é uma liberdade e não é um ato feminista, porque a libertação do corpo feminino em relação à exposição erótica está querendo ou não, tem a permissão do homem, porque tem o prazer do homem em relação àquilo. Então você não tem um empoderamento, você tem apenas entendeu? Não tem esse rompimento, porque querendo ou não, aquilo ali é permitido porque o homem aceita aquilo. Então, assim, eu não sei, isso foi o que eu li, né? Isso ainda estou maquinando na minha cabeça para Uhum. pensar.
Mas, então, assim, eu acho que a gente tem que sempre pensar nessas questões, assim, tá? Os corpos estão se libertando, mas por que estão se libertando e a que termos estão se libertando, né? Será que estão libertando porque estão saindo dos estereotipos ou eles estão se libertando, mas, na verdade, apenas para se encaixar num outro Um outro sistema, padrão, né? Sai de uma caixinha Exatamente, para outra. Uma boa exatamente. É igual questão. essa questão, por exemplo, as mulheres agora têm mais liberdade para usar um shortinho curto, por exemplo, dançar funk, né? Entra muita questão do funk. As Uhum. mulheres têm essa liberdade para dançar o funk. Aí o funk empodera a mulher ou não? E muita gente falando que não empodera, porque justamente a mulher não está se libertando daquele corpo, ela está sexualizando para ter um espaço dentro da sociedade machista, que a sociedade machista vai dar espaço para a mulher a partir do momento que ela vai mostrar a bunda dela. E isso é colocado como uma liberdade dela, só que na verdade só está alimentando a sociedade machista do espetáculo da sexualização feminina. Então, Interessante. tem que Eu ser acho que é uma considerado, né? leitura. Acho que tem que ser considerado, né? Assim, tem libertado os corpos, mas a gente não pode, acho que cai na inocência de falar, essa liberdade é porque tá todo mundo mais tranquilo agora e se abrindo, né? Não necessariamente, né? Pode ser que essa liberdade está vindo, na verdade, É, mascarada. é legal você falar isso, porque você denuncia uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, às vezes quando a gente fala muito em liberdade, 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 a gente banaliza algo que a gente precisa ter uma criticidade, né? Nenhuma liberdade ela é legitimada se você não tiver autonomia para poder falar nessa liberdade, né? Você tem que se sentir autônomo o suficiente para poder você se apropriar dessa tal liberdade. Senão é só uma palavra jogada, né? Quer dizer, você é livre por quê? Porque eu tenho autonomia e eu me aproprio do meu corpo para eu poder fazer aquilo que realmente faz sentido para mim? Ou eu só falo liberdade e no fundo, internamente, eu ainda estou dentro de uma normativa, né? De um padrão, ou tentando seguir um modelo, né? Porque aí a gente até cai na ideia dos modelos, os modelos de beleza que são impostos, né, socialmente. Quer dizer, se eu estou seguindo um modelo, né, sacrificando o meu corpo, será que eu estou sendo livre para isso? Né? Qual o Sim, sim. propósito em seguir este modelo? Né? Eu quero me encaixar a que padrão? Daí a própria discussão, né, sobre gordofobia, por exemplo. Né? Sim, sim, é uma discussão que eu acho que veio tarde, mas que bom que está vindo, né, essa discussão sobre o que a gente fala tanto de corpos, né, e o corpo gordo é um corpo super mal visto, né, e querendo ou não, é um corpo que já foi bem visto, né, já foi sinônimo de outras coisas em tempos passados. E agora que veio essa questão da... Na verdade, o corpo gordo, ele foi mal visto nesse século, né? Tem questão de um século, né? Que esse corpo não é aceito. Que antes disso, era super tranquilo, né? Era sinônimo de fartura, sinônimo de riqueza, sinônimo de fertilidade, já teve muita coisa. Inclusive, E agora... corpos gordos que eram pintados. A arte, né, isso era gravado. Né? Você tem artistas como Botero, que os seus modelos eram ali, ó. Né? E assim, aquilo era estético, aquilo era belo, né? Aquilo era uma representação social. Né? Então, assim, não tinha por Sim. que esconder ou modificar. Era aquilo e pronto. Né? Sim, sim. Então, e a gente vê isso, né? Assim, estamos libertando os corpos, né? Ok, tem a liberdade feminina, mas libertando o corpo magro, por exemplo. Porque a gente não está libertando tanto o corpo gordo. Porque a mulher magra, ela pode usar um cropped. A mulher gorda não pode, porque ela vai ser julgada socialmente. Então, então tem o recorte, né, de gênero, tem o recorte de raça e tem um recorte de fisiotipo mesmo, né? Perfeito. Que envolve totalmente, né, com que a gente trabalha a corporeidade, né? São os corpos que, na norma, né, dentro da norma, querendo ou não, tem a norma sempre, E, ó, e a norma é branco, magro, hétero. cisnormativo, né? E Cis isso normativo. porque se a gente entrar, é válido também fazer uma live só para a gente falar sobre transgeneridade, sobre cisnormatividade, porque aí a gente vai falar sobre é, corpos transgêneros, né? Ou seja, o meu corpo não está em confluência, né, com o gênero que me foi atribuído ao nascimento, né? E eu posso ou não querer modificar esse corpo,
né? Mas o meu corpo é um corpo político, ou seja, a maneira como eu estou no mundo, como eu me reconheço e como eu me posiciono. Então, é muito legal quando você vai falar sobre corpos trans, né? Sobre travestis, né? E a Márcia Rocha falava muito isso, né? A Márcia, lembra da Márcia? Márcia falava, eu sou uma mulher trans, mas eu sou político, eu exerço um papel político, né? De estar no mundo. Eu sou travesti e pronto, né? Porque aí você desassocia a travesti da marginalidade. Pedro, 25 segundos. Ai, meu Deus do céu. Ai, Acabou. Jesus, tinha perguntas, não vai dar para responder. Agora é mandar beijos, agradecer a todo mundo. Depois, viu, no particular. Pedrinho, deixa eu mandar um beijo para você, agradecer imensamente de novo essa conversa. Vamos nos encontrar outras vezes. Um beijo, gente. Vamos. Obrigado.